Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor José Francisco, estou de volta aqui para a gente fazer mais uma aplicação, né? Da semana passada nós falamos sobre a teologia de Bildade, que foi uma aula muito boa, e hoje a gente volta para falar sobre a teologia de Zofar, tá? Então a lição de hoje é a lição de número 8, pega isso aí, professor, a lição de número 8, e a gente vai estar abordando a teologia de Zofar. Deixa eu só fazer aqui uma rápida apresentação para vocês. O título da lição é a teologia de Zofar, tá bom? Nós temos aí um texto áureo, temos uma verdade prática, uma leitura bíblica em classe que não pode ser ignorada, tá? Temos uma leitura diária que também não pode ser ignorada, tá bom? Tem que ser utilizado. Temos aí objetivo geral, objetivos específicos, que todos têm que ser usados. Aí a gente chega na lição, temos uma introdução, tá? Depois da introdução a gente vai para o primeiro tópico, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Dentro do tópico de número 1 nós temos o primeiro ponto, que é o ponto de número 1, onde o autor coloca Deus grande e sábio. Depois a gente vai para o ponto de número 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Ponto de número 3, tolos se passando por sábio. Terminando então toda a aplicação do tópico de número 1, a gente entra no tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar a conversão como resposta à aflição. Dentro do tópico 2 nós temos aí o ponto de número 1, purificação moral, tá? Ponto de número 2, é possível negociar com Deus? E ponto de número 3, a angústia de Jó, ok? Fechando então assim o tópico de número 2, a gente chega no tópico de número 3. Deus julga e castiga os pecadores. Ponto de número 1, o castigo dos maus. Ponto de número 2, Jó diante de um paradoxo. Ok? E ponto de número 3, a verdade vem à tona. Ok? Chegando assim então a uma conclusão. Esta é a nossa lição. Tudo que apresentei para vocês aqui, apresentei apenas como um escopo, ok? Porque vai virar um esboço para poder ser trabalhado. É claro, eu não vou ficar me prendendo aqui, tentando explicar para vocês, porque essa ação, tá? Essa missão, cabe a cada um dos mestres, a cada um dos professores fazerem isso. Tá bom? Então, como já fiz mostrei para vocês todo o apanhado da lição, eu vou traçar comentários muito breves aqui, tá bom? Fiz questão de apresentar primeiro o escopo da lição para vocês, porque são os temas que serão abordados nesta lição, cujo título é a teologia de Zofar, e a pergunta embaixo, o justo não passa por tribulação? Ok, então passamos por tudo isso, chegamos então a uma conclusão. Mas deixe eu apresentar comentários muito sucintos aqui, apenas para ajudar os amados a desenvolverem melhor. Primeiro, dentro do nosso texto áureo, nós temos aí um versículo, aliás, muito bonito, diga-se de passagem. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Coisa linda isso aqui. Capítulo 11, versículo 18. Temos uma verdade prática que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Isso é fato, ok? Na nossa leitura diária, nós temos aí, de segunda a sábado, 6 perguntas. Diferente das lições anteriores, que tinham pelo menos uma afirmação, essa aqui não tem nenhuma. É só pergunta. A primeira pergunta é Jó capítulo 11, versículo 4, e vai até quinta-feira, capítulo 11, versículo de número 9 ao versículo de número 10, ou seja, do versículo 4 ao versículo do número 10, nós temos aqui perguntas, ok? Dentro da leitura diária. Primeiro, é possível auto-justificar-se diante de Deus? Se eu fosse responder agora, eu já diria que não. Segunda pergunta, quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Somente a quem Deus quiser revelar, se Ele quiser revelar. Quem pode desvendar os mistérios de Deus? Bom, essa também é uma ótima pergunta. Ninguém, a menos que Ele queira revelar para alguém. Terceira pergunta,
Perdão, quarta pergunta, quem poderá impedir os planos de Deus? Ah, meu Deus, ninguém. Há uma outra pergunta dentro da Bíblia, com muita clareza, que diz, operando Deus, quem impedirá? Pronto, já respondeu. Sexta pergunta, quinta pergunta, já quero ir para o sábado, né? Eu quero acabar logo isso aqui. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Então vamos para o sábado. A última pergunta, o ímpio porventura perecerá? Ok? Como eu sempre digo, esse ponto aqui da lição, amados, lindos e cheirosos professores, seguinte, esse ponto aqui da lição não pode ser ignorado por vocês. A gente sabe que muitos alunos até ignoram, e muita gente até ignora, professores até ignoram, eu já vi muito isso. Mas isso aqui não pode. Por quê, pastor? Porque além de estar embasado na leitura bíblica em classe, está também servindo de ajuda para completar o esboço da lição, ok? Então, é bom que leia, tá bom? Por favor, ouça aqui o conselho deste amigo que vos fala. A nossa leitura bíblica em classe também é um ponto muito interessante. E a leitura por si só, ela já te chama atenção, quer te prender. Então, o que nós, professores, devemos fazer? Quando o diretor lê e faz a abertura das classes, naquele momento que ele faz aquela leitura, lê título, lê texto áureo, lê verdade prática, lê leitura diária e termina fechando com a leitura bíblica, isso significa uma coisa para mim. Quando eu entrar na minha sala de aula, eu não preciso ler tudo de novo, salvo apenas o título da lição, texto áureo e verdade prática. São importantes, eu não posso deixar de ler. Eu preciso ler porque eu vou estar tratando com os alunos. Mas entenda uma coisa, eu não necessariamente preciso mais citar a leitura diária, nem também fazer uso da leitura bíblica em classe, porque já foi feita. Pastor, mas eu gosto de fazer, então faça, meu querido. Quando eu digo não há necessidade da gente fazer, para a gente ganhar tempo na aplicação. É só isso, nada mais, tá bom? Não estou proibindo ninguém de fazer, só estou dizendo que é bom a gente evitar para ganhar tempo na aplicação da lição. Fechou? Ok, então automaticamente vocês já entenderam, tá? Não vou fazer. Mas aonde que ela está? Capítulo de número 11, versículos de 1 a 10. Capítulo de número 20, versículos de 1 a 10. E outra coisa importante aqui, fica aqui um conselho também. Quando for ler a leitura bíblica em classe e começar a partir para a lição, entenda uma coisa. Se é para fazer somente aqui, pegue a sua Bíblia e leia todo o conteúdo ou todo o contexto de cada capítulo. Leia, por favor. Vai por mim. É coisa boa. Por que eu estou falando isso para você? Lição anterior, eu vi algo que me chamou a atenção. Tá? E eu precisei fazer uma leitura nos capítulos. Tá? Confesso para vocês que era uma coisa que eu não tinha muita habilidade de fazer. Eu só fazia quando eu sentia necessidade, porque eu não estava conseguindo encaixar. Eu ia lá para ler, para ver o que... E isso acabou se tornando necessário e importante para mim. Porque mediante o problema que eu vi na aula anterior, tá? Quem assistiu aí percebeu que eu falei sobre isso. Eu não concordei com o assunto que está lá, porque ninguém é obrigado a concordar comigo, entendeu? Eu também não sou obrigado a concordar com o que todo mundo fala, entendeu? Então, uma coisa que eu vi lá, eu precisei ler o capítulo de número 8 e os seus versículos todos. Por quê? Porque nós temos lá no capítulo 8, nós temos do versículo 1 ao versículo 4. Capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. No capítulo 20, que vai ser abordada a última fala de Bildade, temos 6 versículos. Então, eu preciso ler todo o conteúdo. Claro que ela ali é apenas base para a gente entrar na lição e começar a entender o conteúdo dela. Mas, como eu precisei ler, entendeu? E eu não fazia isso com frequência, eu passei a fazer sempre nos momentos que eu achava que tinha que fazer, eu recomendo que é bom ler. Principalmente, gente, essas 3 aulas, tá? Essas 3 aulas exigem que a gente vá lá ler o comentário. Por quê? Porque a gente está descendo a madeira aqui sem pena nos 3 amigos de Jó. E uma das coisas que a gente precisa observar é que esses 3 amigos de Jó, tá?
esses três amigos de Jó, eles não chegam ali para acusar Jó, para arrebentar Jó, eles chegam ali para aconselhar Jó. Só que, infelizmente, a forma como eles se utilizaram, tá, dos seus argumentos, acabaram, ao invés de ajudar, arrebentando mais ainda Jó e deixando Jó ainda mais pior do que já estava. Eu até vejo algo interessante aqui, tá? Nós estamos abordando as sextas-feiras na igreja, eu estou falando sobre isso, e veja bem, algo que eu vejo aqui muito importante é que esses amigos eles vão lá para tentar ajudar Jó. Só que a gente percebe que ao invés de ajudar, eles acabam deixando Jó numa situação mais difícil. Por quê? A gente pega capítulo 1, capítulo 2 do livro, o inimigo está lá arrebentando Jó. No capítulo 3 ele some. Aí dá-se a entender que ele não está mais agindo. Quem disse que não? A gente, na abordagem que nós estamos fazendo, eu citei que Jó ele perde tudo. Está escrito, ele perde tudo. Perde tudo, ele perde tanto no sentido material, moral e agora físico, né? Porque a sua carne e seus ossos estão sendo bombardeados e a repercussão está atingindo o quê? A pele de Jó com úlceras terríveis. Então, o estado de Jó está deplorável, é calamitoso, assustador, espantoso. Tá? E isso, tá? Isso só faz a gente entender o quê? Que Jó, quando perde tudo, só resta já uma coisa, a fidelidade. Tá? E observe que esses amigos aqui, eles chegam para trabalhar, eles chegam para ajudar, eles chegam para aconselhar Jó, mas quando eles começam a acusar Jó de ter um pecado oculto na vida dele, que Jó precisava se consertar, precisava se achegar a Deus, é aqui que Jó começa a se defender. E aí parece que Satanás está acendendo a luzinha, né? Opa, vai ser agora que ele vai perder a última coisa que ele tem na vida dele, que é a fidelidade. Só que quando Jó se defende, eles começam a interpretar as defesas de Jó como autojustificativas, é o que a gente vê aqui na lição anterior também. E Jó vai utilizar-se de palavras também que vão de encontro a eles de forma muito brusca, né? A gente observa isso logo no primeiro capítulo, no capítulo de número 6, no primeiro embate, quando ele se defende de Elifaz, né? Ele vai perguntar para Elifaz, onde é que está a mentira, a minha mentira? Por acaso vocês estão dizendo que eu estou mentindo? Então me mostra onde eu estou mentindo. Me mostra onde eu estou mentindo. Quando ele vai, então, agora bater de frente com Bildade falando para ele se justificar, que ele precisava entrar pela madrugada, buscar Deus para ser reto e alcançar de novo a justificativa de Deus, a justificação, perdão, e alcançar de Deus a graça e a misericórdia. Já vai dizer para ele, quem é o homem para se justificar diante de Deus, para se defender diante de Deus? Quem é o homem? Quem é o homem? E digo mais ainda, se Deus quiser arrumar causa com o homem, e se Deus quiser vir aqui arrumar uma causa, quem é que vai impedir ele de vir? Se Deus arrumar uma causa contigo, quem é que vai te defender? Ora na história, ninguém. Então já está dizendo, se Deus arrumou uma causa comigo, meu irmão, quem são vocês para falar alguma coisa? Quem sou eu para me defender? Tá bom? E não vai ser diferente com esse terceiro amigo dele aqui, tá bom? Uma das coisas muito importantes que a gente deve observar, tá? Eu falei aqui também que não se deve deixar de lado os objetivos, tá? Não vou citá-los aqui, vocês leem, tá bom? É muito importante, eu quero ganhar tempo com vocês, eu quero ser sucinto nessa aula de hoje, tá bom? E vamos lá. Quando a gente chega na nossa introdução, então, que eu mencionei ela apenas, a gente vai encontrar que neste tópico vai ser estudado o terceiro, vai ser estudado o discurso do terceiro amigo de Jó, ok? E qual é a pauta principal desse amigo de Jó? Tá? A pauta principal dele é que o justo não passa por tribulação, ok? Se o justo não passa por tribulação, ele vai considerar que Jó está agindo totalmente errado, e o autor ainda vai dizer que o argumento que ele usa é duro e impiedoso. Ele parece não ter pena nenhuma de Jó, tá bom? Então preste muita atenção aqui na introdução.
vou terminar dizendo apenas o seguinte: nos dois discursos de Zofar, o autor vai dizer aqui que foram suficientes para ele derramar sobre Jó todo o seu ressentimento. Olha que coisa. Aí você pergunta por quê? Porque ele viu Jó se defender. E à medida que ele viu Jó se defender, ele tenta chegar em cima de Jó com um argumento sólido, duro, tá? Para que Jó não tenha como se defender. Mas não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Tá bom? E aí ele acusa Jó, terminando, ele vai acusar Jó, tá? De ter se levantado contra a sabedoria divina de Deus. E o conselho dele, então, é o mesmo que dos outros amigos, né? Volte para Deus, ok? A gente chega no ponto bem sucinto, bem sucinto. Tópico de número 1, a gente fala aqui sobre ele rapidamente, tá? O autor coloca aqui que Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um julgamento divino. Isso aqui é lindo. Fazia parte de um julgamento divino. Pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Aí ele vai dizer, pois para Zofar, né, Deus demonstra grande sabedoria em oprimir os maus. Ok? Esse tópico aqui eu falo para os professores prestarem muita atenção, porque ele é riquíssimo também. Tá? Ele traz uma linguagem muito fácil de aplicação. Tá bom? Novamente, a gente vai ver aqui, bem sucinto, que na cabeça do Zofar, os bons, jamais passariam por tribulações em detrimento do mal, que são culpados e com certeza são afligidos por Deus. Ok? Então, uma das pautas também que a gente observa aqui, por que eu digo isso? Porque ele coloca aqui, o autor dizendo que quem deve algo deve pagar. Então, automaticamente, na cabeça de Zofar, Jó estava devendo a Deus e deveria pagar. Como é que ele deveria pagar? Se arrependendo e se voltando para Deus. Tá bom? Quando o autor diz aqui que Zofar está vindo com dureza, com rispidez, tá? E quando diz que ele vai derramar sobre Jó todo o seu ressentimento, gente, isso aqui é importante demais. Por quê? Neste tópico aqui, uma das pautas que eu achei muito interessante e merece nossa atenção é que ele vai chamar Jó de jumento. Por que ele vai chamar Jó de jumento? O autor vai dizer que ele não vai demonstrar nenhuma compaixão, tá? Ou seja, nenhuma compaixão em relação ao sofrimento do velho patriarca, e por causa disso, tá? Ele vai chamar Jó, vai acusar Jó de animal irracional e jumento, tá? Que não tem entendimento. Por que ele fala isso? Porque na visão dele, Jó ignorou a sabedoria divina. E ignorando a sabedoria divina, ele não conseguia compreender a condução das coisas. Ou seja, ele está chamando Jó de burro. Essa é a verdade. De ignorante, literalmente. Então, meus amigos, para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas. Olha o que ele está dizendo aqui. Jó se valeu, na hora que se defendeu, de palavras exageradas, desrespeitosas, olha que coisa, tá? Cheia de justiça própria, ignorantes sobre as coisas de Deus. Pelo amor de Deus, o cara está sendo taxativo e violento com Jó. Tá bom, meus amigos? Então, prestem muita atenção nesse tópico. O segundo vai dizer, Deus não é indiferente à ação dos ímpios. Vou tentar ser mais sucinto ainda aqui para que vocês, porque na verdade, como eu disse, digo e repito, isso aqui é apenas para aguçar vocês a buscarem mais, tá bom? Então vamos lá. O terceiro amigo de Jó, diz o autor, acreditava que ele havia se autodeclarado, corrija isso aqui, que havia se autodeclarado puro e sem culpa. Coitado, né? Então vamos lá. Cria também que Deus, tá, não é indiferente à ação do ímpio, porque este é um pensamento, segundo ele, sugerido por Jó.
Porque Jó faz uma declaração de que não consegue entender a prosperidade do ímpio. Ele não consegue entender a prosperidade do ímpio. Então, quando ele faz isso, porque os amigos estão dizendo que Deus vai punir o ímpio, que Deus vai punir o mal, e que o justo não sofre. Aí Jó, calma aí, não estou entendendo. Então, como é que me explica a prosperidade do ímpio lá então? Então, não estou entendendo. Porque só prospera quem é justo, o ímpio não prospera, mas o ímpio está prosperando, eu não estou entendendo isso agora. Aí ele vai chamar Jó aqui, tá, de indiferente, porque Jó vai dizer que não consegue compreender. E aí ele vai dizer que Deus não é indiferente. Deus não é indiferente, tá bom? Como ele pensava. Ou seja, na verdade ele está tentando deixar Jó cada vez mais para baixo. Ok? Tá bom, meus amigos? Então, presta atenção nesse tópico aí e vamos para o tópico de número 3. Eu falei para vocês que eu ia ser sucinto, tá? Não quero ficar aqui fazendo um trabalho de 1h30, não. Até porque muito tempo assim ninguém para ver. Então vamos lá. No terceiro tópico nós temos tolos se passando por... Chega a ser irônico isso aqui, né? Já falei até para vocês, né? Naquela síntese que nós fizemos toda. Aqui o autor vai dizer que Jó ele reage com ironia, tá? Quando observa a sabedoria de seus amigos, tá? Ele age com ironia. E é uma verdade, né? Tá? É uma verdade muito clara, tá bom? Então, meus amigos, preste muita atenção nesses pontos aqui, porque é muito importante para você, professor, observar cada detalhe. Zofar, aqui o autor vai dizer que pretendia apresentar um discurso, que pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Abuso demais, abusado demais aqui. Zofar pretende representar o próprio Deus no seu discurso. É muito abuso, né? É muita pretensão. Mas vamos lá. Jó está convencido de que não passava, todavia Jó está convencido que não passava de charlatanismo. Ok? Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Olha a defesa de Jó. Jó está brabo. Por que Jó está brabo? É o que a gente observa aqui, que esses dois últimos embates utilizados por Zofar em relação a Jó, vai colocar um Zofar com uma palavra dura, ríspida, com uma certa veemência na voz, mas ao mesmo tempo que Jó também vai falar, ele vai no mesmo tom. Então percebe-se que o tom de voz de ambos está exagerado. Eles estão em tensões, tanto um quanto o outro, há uma tensão ali. Olha a fala de Jó. Veja a fala de Zofar, quando chama Jó de animal irracional, de jumento sem entendimento, por não conhecer a sabedoria divina e não entender a coesão das coisas. Ignorante. Você fala de coisas que você não sabe. Ele literalmente colocou Jó numa situação miseravelmente baixa, baixo nível. E aí, tu acha que Jó vai ficar calado? Jó agora vem e diz: vós sois inventores de mentiras. Pronto, acabou. Jó está bravo. Quer mais? Olha o que ele vai dizer ainda. Jó está resoluto. O que é isso? Está decidido a não se render diante dos amigos. Mas entenda uma coisa. Isso aqui é importante. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos. Ele está decidido em deixar os amigos. Olha só, eu estou decidido. Fala o seguinte: vocês já me encheram a paciência, entendeu? Já não tem mais nada mesmo. Já estou. Fala o seguinte: eu vou deixar vocês e vou buscar Deus. Sabe, Duma? É Ele que vai me socorrer, me defender. Vocês, vamos lá. Mas, olha aqui, está escrito:
O autor botou aqui para gente, mas eu falarei ao Todo-Poderoso. Ele está decidido, resoluto, convicto, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Ele. Moral da história, eu não preciso de vocês para me defender. Tá? Eu agradeço a hospitalidade, a amizade, o companheirismo, tá? Eu agradeço tudo que vocês puderam fazer por mim até agora, mas é o seguinte, estou disposto a ir, deixar vocês aí, buscar Deus do meu jeito, da minha forma, não do jeito que vocês estão falando. Sabe por quê? Porque eu quero conversar com Ele e quero me defender perante Ele, se for possível, tá bom? Se for possível, tá bom? Isso aqui digo eu. O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam-a por completo. Isso aqui é lindo demais. E quando revelada, ficaria ao seu lado. Ok? No lugar dos julgamentos dos homens, há uma barreira do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor. Amém? Então vamos continuar aqui. Deus grande e sábio, os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Pronto, resumiu tudo. Pegou a visão? Vamos lá. Esse segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Eu acho que ainda demorei muito no último número ali, né? Demorei. Vamos correr mais um pouco aqui. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Ponto número 1, purificação moral. Aí o autor vai colocar aqui em pauta nos versículos 13 a 20 do capítulo 11. Perceberam por que eu disse que é preciso ler todo o conteúdo? O autor aqui mesmo da lição está forçando você, professor, eu, professor, a ler o capítulo 11 até o versículo 20. Lembrando que ele bota na leitura diária, versículo de número 1 ao versículo 10. E aqui ele está dizendo, nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar vai concluir seu discurso sobre a situação de Jó. Como? Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado. E por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Ok? E aí o autor coloca aqui dizendo que Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Ok? Muito bem. Dentro desse tópico a gente vê que ele enumera 3 passos para que isso aconteça com Jó. Quando ele conclama Jó a esse arrependimento, ele vai apontar 3 passos, diz o autor. E os 3 passos são, primeiro, conduta correta. Engraçado. Deus chama Jó de reto. E aqui, o autor desconhece o que aconteceu. Ficou sabendo, mas não sabe de fato o que estava acontecendo por trás da dimensão espiritual, onde Jó estava sendo abatido por um inimigo impiedoso. Desconhece totalmente essa razão. E aqui a conduta é o quê? Conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Jó, vou te dar um conselho. Para você sair dessa situação, só existem 3 maneiras. Primeiro, você tem que agir correto. Isto é, conduta correta. Para, Jó, de tentar saber o que tu não sabe. Segundo, oração, Jó. Tu precisa orar. Jó, tu não está orando, tu não está buscando, tu não está conversando com Deus. Tá bom? E terceiro, Jó, renuncia esse pecado, Jó. Pelo amor de Deus, revela logo essa coisa, joga isso para fora, Jó. Aonde foi que tu pecou? Mostra esse maldito pecado. E, é claro, em cima disso aí, qual seria o resultado? O resultado, se Jó resolvesse tomar como conselho, né, essas falas aí, qual seria o resultado? Deus iria restaurá-lo. Isso na cabeça de Zofar. Tá bom? Mas Jó não cometeu pecado, então fica difícil, né? Muito bem.
a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Bom, é o que ele está vendo do lado de fora, né? Então vamos continuando aqui. Bom, nesse tópico aqui, de número 2, no ponto de número 1, a gente encontra uma palavrinha chamada legalismo religioso. Lembrando que na última aula, na aula anterior, eu falei sobre o deísmo de Zofar, né? E o que é o deísmo? O deísmo é a capacidade de alocar no mesmo universo duas forças semelhantes, poder e igualdade. Isto se refere tanto ao mal quanto ao bem, ok? Existe até um símbolo, o Yin Yang, né? Utilizado nas filosofias chinesas, orientais, inclusive, que dentro daquele símbolo que é adotado também pela nova era, existe a parte branca com um pontozinho preto e a parte preta com um pontozinho branco. Aquilo ali refere-se a tantas coisas maldosas, embora aparentemente possa parecer um lado bom e fale sobre o equilíbrio das coisas, porque na verdade essa é a ideia do equilíbrio. Existe no lado bom, que é o branco, existe maldade, pontinho preto. E no lado preto, que é maldade, existe uma bolinha branca dizendo que existe bondade. Ou seja, esse equilíbrio mostra que dentro do ser humano existem essas duas esferas, tá? A esfera do lado bom e a esfera do lado mal. Ou seja, eu preciso estar em equilíbrio comigo mesmo para saber trabalhar com essas duas forças. Bom, mas isso aqui não é filosofia oriental. É somente para a gente entender a visão do deísmo, que coloca essa mesma figura dentro do universo. Ou seja, Deus não é totalmente bom, existe um lado de maldade em Deus, e Satanás não é totalmente mau, existe um lado de bondade dentro dele. Só que não é isto que a Bíblia revela para a gente. A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus de bondade, mas a mesma Bíblia que diz que Deus é um Deus de bondade, Ele é um Deus de justiça. Se Ele é um Deus de justiça, o que é a vida para Deus? É relativa. Ou seja, o que é a criação para Deus? Ele pode fazer e desfazer a hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano. Deus está acima desses conceitos de bem ou mal. Ele é Deus. Nós que entendemos, nós que associamos, nós que caracterizamos bondade, tá? E benevolência e benignidade a Deus, porque de fato é o que Ele faz conosco. À medida que Deus retribui a nós aquilo que nós precisamos, pedimos, pensamos, imaginamos, então Deus é bom. Mas ao mesmo tempo que esse Deus que é bom me corrige, Ele já não é bom. Não é essa a ideia que eu vou ter dele. Quando na verdade eu devo continuar acreditando que Ele é bom mesmo me corrigindo. Mas entenda isso. Deus está acima dessas questões filosóficas, porque foi Deus que criou tudo. E se Deus criou tudo, até o mal está debaixo da criação de Deus, ok? Então o mal nunca será igual a Deus. Nunca será, nunca será, nunca será. Tá bom? Então falamos sobre esse deísmo. A teologia de Bildad, a teologia de Bildad é a teologia do deísmo. Essa é a verdade. Por quê? Igualdade. Deus se isenta, Deus se separa e diminui um pouco da natureza de Deus quando Ele começa a falar. Fala, exalta, glorifica, mas diminui quando Ele se isenta e não se mistura. Ok? Automaticamente Ele deixa o mal tomar a vida do patriarca. Então, esse deísmo aí é o deísmo que vai colocar em evidência a teologia de Bildad. Aqui, a teologia de Bildad, que só aparece lá embaixo uma pergunta, em cima a teologia de Bildad. Eu já expliquei para você o que é teologia, mas vou explicar de novo. Teologia nada mais é senão um estudo ou a ciência que nos permite saber, estudar os atributos de Deus ou aquilo que a Bíblia nos permite saber sobre Deus. Isso é teologia. Eu poderia usar mais precisamente o termo teontologia, porque aí eu seria mais afincado a estudar o ser, a pessoa de Deus, mas a gente usa teologia. Tá? A teologia ela é um pouco mais completa, porque dentro da teologia sistemática nós temos vários temas, mas a gente usa teologia para o estudo, ciência que se limita a estudar a pessoa de Deus, ok? Isso é teologia, tá bom? Então, dentro do conceito de teologia que a gente apresenta em relação a Elifaz, Bildad
e Zofar, é preciso entender que não era teologia, era filosofia, era o pensamento deles de época. Pensamento este que era passado de um para o outro de forma oral. A sabedoria era transmitida dessa forma, o conhecimento era passado dessa forma. Tanto é que dentro desse contexto de amigos que estão com Jó, tem um garoto que é aluno, que é Eliú, e a gente vai falar sobre ele depois. Mas entende isso aqui, não era um conceito de teologia usado na época. Teologia foi utilizado por nós porque nós entendemos que a forma como eles discursam sobre Deus, é claro, eles estão traçando um conceito teológico. Óbvio, é simples assim. Ok? Então, volto para cá. Teologia de Bildade ou filosofia de Bildade, teologia de Zofar ou filosofia de Zofar, vai colocar esta mesma teologia que nós estamos estudando hoje aqui, que é a de Zofar, dentro de uma teologia chamada, atribuída ao legalismo. O que é isso? Teologia legalista. Pronto. Fechou? Pegou a visão? Pastor, eu quero saber mais. Seminário. Ok? Seminário. Então deixa eu continuar aqui. Eu só fiz essa observação porque tem o legalismo religioso ali embaixo. Tá bom? Ponto de número 2, é possível negociar com Deus? Mais uma pergunta, gente. Aí ele coloca aqui que os estudiosos, destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Bom, se Jó partisse para esse princípio da negociação com Deus, o que Jó ia apresentar para Deus? O que eu tenho para apresentar para Deus para negociar com Deus? Não tem como, né? Aí o autor completa dizendo: era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Aí eu te pergunto, o inimigo foi embora ou ele permaneceu? Permaneceu. Então, era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. A gente viu isso no início. Com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Entenda isso. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Ainda bem que ele não fez. Ponto número 3, a angústia de Jó. Ok? Preciso ser mais rápido. Vamos lá. Bom, diante da insistência da acusação dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. Ele manifesta de uma vez só toda a sua condição humana. Já está bagaço. O justo sofre. E os amigos estavam ajudando ele a sofrer mais ainda, né? Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo assim algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade, sem dúvida nenhuma. E por isso não se sujeita a esse capricho do inimigo. Isso o lança em um dilema angustiante. Caramba! E aí ele menciona no capítulo 14, falando da esperança, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, e o empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Jó está mostrando o seu cansaço físico agora, e também espiritual, e também mental. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Já parece estar desiludido. Bom, os amigos conseguiram acabar um pouco mais com aquilo que já tinham. Mas até mesmo para uma árvore cortada no seu tronco, que volta a brotar novamente, nas suas raízes apodrecidas sobre a terra, Jó demonstra esperança, Jó demonstra acreditar na renovação. E isso aqui é muito importante, gente. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá. Deixa aí para o tópico de número 3. Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. Aí, novamente, aqui ele vai mencionar o capítulo 20, dizendo que o capítulo 20 contém um segundo discurso de Zofar, e é isso que a gente vê.
é isso que a gente já viu, tá? Nesse segundo discurso de Zofar, a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já haviam dito. Não está falando nada com nada, está repetindo coisas, né? Bom, os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. O que a gente começa então a concluir aqui é que quando ele chega ao ponto de pegar a palavra dos amigos para colocar no seu sermão e aplicá-lo a Jó, ele já está perdendo já totalmente o foco e não tem mais coesão em sua fala. Ele começa a perder, porque já automaticamente, quando declarou, né, que todos eles são inventores, isso aí já abateu, né? Já arrebentou. Vocês são inventores, vocês são médicos, tá, sem nenhum crédito, porque eu não estou conseguindo entender vocês. Então Jó quebrou todos eles com esse argumento, tá bom? Ponto número 2, Jó diante de um paradoxo, tá? Paradoxal. Capítulo 21 traz a resposta de Jó, argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Pela experiência, Jó tinha visto isso, né? Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. Quando eles começam a traçar aqui argumentos dizendo que os ímpios, né, perecem, Jó aqui está falando o contrário. Eu estou vendo ímpio, próspero e não próspero, que enriquecem, que envelhecem, que morrem. E aí, o que vocês estão dizendo, gente? A justiça de quem? A justiça de Deus. Então já está começando a colocar em evidência aqui o seguinte: se Deus quer que eles vivam, quem sou eu para dizer que eles vão morrer? Essa é a verdade, tá bom? Ponto de número 3, a verdade vem à tona. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir. Eu só estou dando pauta, tá? Não estou aqui fazendo comentário da lição toda como eu fiz na outra, não quero. Estou dando pauta, estou dando brecha para que vocês entrem e descubram o que vocês irão falar, tá? Peguem essas brechas, peguem esses pontos que estão sendo falados, servirão de ajuda, tá bom? E assim a lição vai ficar muito mais forte para vocês. Bom, ponto de número 3, a verdade vem à tona. Bom, isso aqui a gente já começa a observar que a lei da retribuição não se aplica ao caso de Jó, tá? Isso aí a gente já viu desde o início, tá? Que não se aplica, tá? Vamos lá. Temos aqui uma passagem bíblica, Mateus capítulo 5, versículo 45, que está escrito: Deus, deixa eu ver aqui, não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se aplica ao caminho soberano do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha aí. Resposta do que a gente estava falando lá em cima. Então, automaticamente, isso aqui já, tá bom? É importante frisar isso aqui. Por quê? É claro que a gente ainda não chegou nos capítulos finais do livro de Jó. Mas depois desses embates aqui, que Jó teve com seus 3 amigos, né? Jó vai estar falando, depois disso, Jó vai entrar e vai começar a discursar diante deles. E é nesse momento que Jó vai falar de grandeza, de sabedoria, vai falar sobre uma série de coisas maravilhosas. E aí, antes que Deus entre para conversar com Jó, vem um discurso paralelo, que é o discurso de ele. E ele vai entrar de uma forma maravilhosa. A gente vai falar sobre esse discurso depois, tá bom? Mas é importante então a gente entender que, por mais que Zofar tenha se esforçado para que Jó acabasse entrando na sua linha de raciocínio, infelizmente Zofar não teve a sorte de ver Jó se render aos seus argumentos, como também não se rendeu aos argumentos dos outros amigos.
E aí fiquem à vontade para analisar isso aqui com muita calma e a gente volta para terminar isso aqui na conclusão. Na conclusão, eu faço questão de ler e dizendo: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus, nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras que irão afetar a dignidade de Deus em hipótese alguma. Jó não vai blasfemar contra o seu Criador. É importante observar que dentro de seus argumentos, dentro das suas defesas, tanto como ele faz, tanto com humildade e agora com Zofar, Jó em momento algum se rendeu aos argumentos deles e agiu de acordo com o que Satanás queria que ele fizesse. Tá bom? Então, Deus abençoe, que esta lição sirva aí para os nossos professores de ajuda, tá? Na composição de seus esboços, de suas análises, e que sejam todos abençoados. Teço aqui meus agradecimentos que não fiz no início, tá? A direção da IBD, que alocou a mim esta grande responsabilidade, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, meu amigo pastor Ricardo, muito obrigado pela confiança e credibilidade a mim depositada, também ao meu pastor presidente, muito obrigado pela confiança, tá? Por permitir que, como diretor e coordenador do departamento de ensino, fosse acreditada a mim tão grande responsabilidade. Claro, não posso deixar também de elogiar aqui também a vocês, caros colegas professores, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham sucesso nas aplicações de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor José Francisco, tá bom? Servo de vocês.